Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Sempre na companhia de Leonardo Moreira, que é articulista, escreve para a revista Reformador da FEB e para a revista O Consolador, duas das maiores publicações espíritas do país. E é um programa sobre a vida e a obra do Chico Xavier. Não temos apenas esse programa, temos programas aqui com os maiores nomes, não é, do Espiritismo no Brasil, como Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, falando sobre Leon Denis, César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB, trazendo as memórias do Espiritismo, Carlos Sete Bastos, o maior ícone da pesquisa espírita no Brasil, trazendo os documentos de França da época de Kardec, o Leonardo Marmo, aqui conosco. E também temos Ana Maria Miranda, a filha do professor Hermínio Corrêa de Miranda, trazendo aqui a vida e a obra do pai. Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires, também trazendo aqui a vida e a obra, só que do Herculano Pires. Temos um programa Resenha Literária com o pesquisador Silvio Mariano e o Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra. Um programa aqui, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. 8 programas. Procure aqui na playlist. Mas à noite de hoje estamos aqui para saudar, reverenciar, conversar, entrevistar, trocar pontos de vista com Leonardo Marmo Moreira, sempre abordando essa figura que é o Chico Xavier, uma figura impoluta, um missionário, e claro, a sua obra também estará aqui, com certeza. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de ressaltar um homem único em pleno século XX, um espírito de escola que veio aqui na Terra com o mediunato, vivenciando um verdadeiro apostolado mediúnico para o bem e a grandeza de todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, sem mais demora, vou colocar aqui com vocês Leonardo Marmo Moreira. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Sempre com essa figura aqui maravilhosa, Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e de O Consolador, orador espírita, né? E que participa, né? É parceiro de um podcast de alta qualidade que se chama Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, né? Um pernambucano entrevista ele uma vez no mês e ele aqui desfia sua categoria, sua visão sobre o espiritismo e, no caso em pauta, claro, sobre a obra e a vida desse mineiro, espírito de escola, uma personalidade única que veio aqui na Terra iluminar a noite do mundo, né? Leonardo Marmo Moreira, boa noite. Tudo bom, Marmo? Como é que você está? Tudo bem, Bruno? Muito animado, né? Começando esse ano de 2025, em janeiro. Eu estou trabalhando já, porque nós estamos pagando greve. As aulas já voltaram, estamos pagando greve aqui na Universidade Federal de São João del Rei. E muito contente de estar com você mais uma vez, esse ano novo. Esperamos que seja um ano muito bom para todo mundo, para você em especial. E feliz de participar do seu canal e dessa oportunidade de discussão, de gerar um arquivo interessante sobre assuntos doutrinários, né, que a gente usava a imprensa no primeiro momento, e agora especificamente com o trabalho do Chico, que merece e que é uma referência de estudo para nós sobre vários aspectos. Então, a gente tem muito o que aprender desse material ainda pouco explorado ou explorado, às vezes, de uma forma muito preliminar, né? Então, a gente tenta aproveitar
essa oportunidade para estudar e aprofundar o material do Chico, que é uma obra subsidiária fundamental para o nosso avanço no entendimento doutrinário. Eu agradeço muito a oportunidade que você me oferece, né, essa oportunidade da gente trabalhar junto, e esperamos que a gente seja útil aos irmãos que nos honram com a sua atenção. Acredito que sim, acredito que pelo menos um pouquinho o material pode ter alguma qualidade, pelo menos alguns dos que a gente produziu. Leonardo Marmo, eu queria dar uma curiosidade minha, né? Andei nos últimos tempos conversando com você. Está de volta, né? O Consolador andou um tempo parado o site, a revista, porque é uma revista virtual, né? As duas maiores publicações sempre foram nos últimos tempos, né? Reformador, o Consolador tem muita coisa boa, jornais como Correio Fraterno, Revista Internacional do Espiritismo lá em Matão, mas aqui você escreve para esses dois, né? Também lá para o pessoal de Matão, você sempre é convidado, mas Marmo, você estava um pouco, não é, por motivos profissionais, um pouco afastado, né, da escrita. Quais são as novidades? Tem algo aí saindo do prelo? Vai vir um artigo novo para Reformador ou também para a Revista O Consolador? Tem, eu aproveitei um pouquinho, Bruno, a virada do ano, eu sempre faço isso quando eu estou lá em Três Corações, e até atendendo um e-mail que eu recebi do Evandro Noleto Bezerra, que muito gentil, muito educado, me desejou boas festas, né, Natal e Ano Novo, e perguntou sobre um novo artigo. E aí eu escrevi dois artigos lá para o Reformador já. Segundo o Evandro, sai em abril e o outro sai em junho. E eu mandei um artigo também para o Consolador, que o Astolfo disse que vai sair na sessão especial. O Reformador 1 é sobre o Livro dos Médiuns, um tema do Livro dos Médiuns, e o outro é um tema do Céu e Inferno, o primeiro, se o Evandro não trocar. E dois e um que o Astolfo selecionou para a sessão especial no Consolador. Então vai sair, acho que no Consolador sai até antes. E atendendo a uma solicitação, eu já tinha sido, agradeço ao César Peck, que tinha indicado o meu nome, o Cássio Carrara, que é o editor, filho do Orson Peter Carrara, tinha me convidado uma vez, eu não consegui mandar. Mas dessa vez eu mandei dois artigos para o pessoal da Casa Editora, o Clarim de Matão, e um está aceito, né? O Cássio Carraro, o editor da revista, aceitou, e o outro eu estou esperando a resposta dele. Vamos ver se sai nesses dias. Estou escrevendo mais um, estou trabalhando na escrita, eu aproveitei uma janela um pouco aqui do trabalho, estava com menos palestras aqui em São João del Rei, aqui no começo do ano, aí aproveitei para escrever. É um trabalho que eu gosto muito também e dá muita alegria. E agradeço muito os convites, né, Bruno? O Astolfo e o Evandro, agora, né, o pessoal de Matão, o Orson e o César, que indicaram meu nome para o Cássio. Agradeço a todos e estou escrevendo mais. Esse é um dos objetivos. Quando a gente faz aquela lista de tarefas do final do ano, um dos objetivos para 2025, em relação a 2024, é escrever mais, porque realmente eu escrevi menos em 24, mas está com muita palestra, também está com muito compromisso, mas agora eu reestruturei a minha rotina para poder escrever mais e já estou escrevendo, estou bastante focado nessa tarefa e não vou deixar a coisa ficar em segundo plano, não. Vou levar junto com as tarefas das palestras, Marmo, das tarefas. São Marmo, diferentes setores de serviço, né, Bruno? mas eu acho tão importante e, por coincidência, né, não foi direcionado para isso. Todo o pessoal que eu faço programa aqui no canal, Charles Kemp escreve artigos lá para a França, César Pérez de Carvalho, como você indicou você lá para Matão, ele escreve para a Revista Internacional do Espiritismo e vários outros, né, portais. O Carlos Sete Bastos, ultimamente, escreveu até um artigo muito bom que saiu na revista Reformador,
sobre o trabalho dele de pesquisa, Leonardo Marmo. Ana Maria Miranda, mais de 5 artigos já, Correio Fraterno, não é? Folha Espírita, sobre o pai dela, claro. Heloísa Pires, até o Silvio Mariano, mano, escreve aqui para uma revista aqui em Recife, e o Luciano Klein também, lá com a Federação Espírita do Paraná. Eu acho. Agora, Marmo, me permita dizer, né? O mais notável aqui, né? Por isso que eu coloco em você o articulista mesmo, né? É Leonardo Marmo, né? A revista Reformador, eu sei como é difícil o pessoal aceitar textos, artigos ali para reformador. Né? Então, passa por um processo de avaliação muito rígida, né? E Marmo sempre tem aceito seus artigos, né? Pela Reformador. Marmo, eu acho que é essencial, né? Do mesmo jeito que a televisão não vem substituir o rádio, live não vem substituir nem livro nem artigo, né? Eu acho que ainda é a alma da doutrina. Você pensa assim? O texto escrito ele é mais refletido, né? Ele demora um tempo maior para ser produzido e acaba que ele fica um pouquinho mais estruturado. Então, quando você deixa o texto escrito, você tem uma referência para estudos mais bem cuidada, né? Um texto mais formal, um texto mais bem elaborado do que o texto da linguagem falada. São ferramentas, né, Bruno, que a gente precisa e, obviamente, a gente vem percebendo, e o pessoal de Matão já insistiu bastante nisso, e o pessoal também de outros periódicos, que muitas vezes está com dificuldade, o movimento está com dificuldade também nessa área, sentindo falta de redatores. Então, é uma área que eu me sinto muito grato dos irmãos terem essa generosidade comigo, estão me dando essa oportunidade. Fico muito feliz de poder. E é uma coisa interessante, né? Porque agora a gente tem questão do vídeo, né? Igual a gente trabalha junto aqui pela internet. Mas o artigo ele permite esse contato, né? Essa troca de experiências à distância, né? Antes mesmo do vídeo. Então, é uma maneira diferente de você apresentar, só que um texto um pouquinho mais trabalhado, mais elaborado, mais formal. Então, para permitir uma reflexão mais cuidadosa, num certo sentido, mais filtrado do que o texto da linguagem falada. Então, são ferramentas que se corroboram mutuamente, mas, obviamente, uma não substitui a outra, né? São ferramentas igualmente interessantes. E aí acontece aquela coisa, né, Bruno? Nós temos muito mais gente dedicada à palavra falada do que à palavra escrita. Então, talvez até a demanda em relação aos articulistas seja maior do que a demanda em relação aos oradores. Porque os oradores, a demanda é maior, mas a oferta é maior também, né? E os articulistas não, porque nem todo mundo se dispõe a esse esforço do texto escrito, né? Então, eu valorizo muito esse trabalho e, para mim, é uma alegria, uma honra poder ter a chance de publicar com esses irmãos aí que estão me dando essa chance. Espero não decepcioná-los, né? Mandar trabalho. Às vezes a gente manda um trabalho que a gente fala, não, esse ficou melhor, esse está mais consistente, esse tocou um tema diferente, né? Porque uma das questões difíceis também é você publicar trabalhos originais, né, que não se repetem, em relação aos trabalhos que não repitam abordagens anteriores. Isso é muito, muito difícil e Marmo, interessante. e sem falar que não deixa de ser um pouco, né, o articulista, quem sabe um médium inspirado, né? Vem muita inspiração ali, né? Enquanto ele escreve, né? É verdade. É Meu verdade. irmão, hoje o programa aqui, Marmo, Kardec, quando coloca em um livro dos Espíritos a questão de o que é e como é a vida na erraticidade, né? Aquela questão dos espíritos errantes, que a gente sabe que é quando o espírito aguarda uma encarnação, aquele intervalo entre uma encarnação e outra, não é?
Os neófitos às vezes pensam que é quando o espírito está sem pouso, errando na espiritualidade, né? Mas já é o intervalo de encarnação para a outra, né? Mármore, realmente a obra que mais se notabilizou, né, o autor terreno, no caso, um médio psicógrafo, foi o Chico Xavier, quando trouxe realmente, né, o que é, como é a vida na erraticidade. Só que há toda uma terminologia específica, não é? E que eu vou querer saber de você bem onde isso tudo começou, mas o termo umbral, Leonardo Marmo, né? As pessoas, quando se deparam na obra espírita com esse termo umbral, às vezes vai procurar no dicionário, a palavra umbral quer dizer limítrofe, limiar, né? Algo assim, no caso, entre a Terra e os planos espirituais. Mas, Marma, a primeira pergunta que eu te faço, né? O que é o umbral? Umbral se tornou uma palavra muito famosa, muito famosa. E não necessariamente bem falada, né? De boa forma. Por quê? Porque muitos companheiros têm muita resistência à palavra umbral e à obra de André Luiz, e aí uma coisa puxa a outra, a palavra umbral e a obra de André Luiz, enfim. Realmente, você colocou bem, o umbral é a passagem, né? A entrada, é o limiar, né? Ela teria uma conotação assim, regional, física, geográfica, ou até regional e temporal também. Tanto é que a palavra umbral é muito utilizada em textos espiritualistas, textos religiosos, os umbrais da eternidade, os umbrais da morte. Então, são expressões antigas. Mas o que acontece? Ela foi utilizada, apareceu no movimento espírita através de uma obra, que é a obra Nosso Lar. E a partir do momento que ela aparece na obra Nosso Lar, e a fama da obra Nosso Lar de André Luiz, a primeira obra de André Luiz, o impacto de se tornar um best-seller chamou muito atenção. Mas há um certo preconceito contra o nome e contra a obra. Por quê? Porque o André Luiz, até na própria narrativa de Nosso Lar, ele vai comentando sobre a realidade do mundo espiritual com Lisas, com os companheiros, e em determinado momento alguém menciona a palavra e descreve de uma forma explicativa as regiões de sofrimento do mundo espiritual. Mas isso é uma coisa que sempre existiu no movimento espírita e na mensagem espírita. Só que na comunidade espiritual que André Luiz estava adentrando, né, que ele estava sendo recebido, a qual ele estava sendo recebido, e estava sendo albergado e depois recebido como próprio cidadão no segundo momento, eles chamavam, por algum motivo histórico, por alguma definição própria, chamava a região de umbral. Eu poderia usar outro nome, poderia ter outra denominação. Então, utilizaram essa palavra, ou André Luiz relatou a utilização por alguns habitantes, por alguns dirigentes, por alguns amigos que utilizavam lá de Nosso Lar essas regiões de sofrimento que vêm basicamente da superfície da crosta terrestre para cima, da superfície da crosta terrestre para faixas menos densas até chegar a um certo limite. Aí você pergunta, mas por que para cima, Léo? Porque nós sabemos que não existe céu e inferno para cima e para baixo, essa questão medieval. Não existe no sentido absoluto, mas acaba tendo algumas características. Por quê? Porque nós estamos no mundo terrestre, vinculados à Terra, mesmo quando desencarnamos, e há uma lei gravitacional, que também exerce uma certa influência sobre os perispíritos. Não tão efetiva, não tão forte como com o corpo físico, mas a gente percebe que perispíritos mais materializados tendem a ficar mais para baixo, mais atraídos para o núcleo da Terra. E perispíritos menos materializados estão menos suscetíveis dessa influência, então ficam em faixas menos
vinculadas à Terra. Com a diferença que, se o perispírito for muito materializado, o chão não é o limite, né? Porque o pessoal brinca, né? Festa de peão, de boiadeiro, né? O cara cai do boi, do chão ninguém passa, né? Pô, tira o pé do chão, essas coisas todas. Quer dizer, do chão ninguém passa. Se cair, bate no chão por causa da compactação da matéria e, obviamente, o nosso corpo material, mas e a permeação não é tão grande, enfim. Mas o perispírito não. O perispírito ele poderia permear. Só que o que a gente nota é que o que eles chamam de umbral seria da crosta para cima. Tanto é que em nosso lar, André Luiz chama uma segunda região de trevas. Que também a pessoa pode não gostar do termo. Pois é. Mas aí Kardec usou inferno também. E aí? Pois é. É uma expressão usada. Trevas poderia ser outra expressão, que seria o baixo umbral. Uma região ainda mais negativa. Com cavernas, com regiões. Então, veja bem, são faixas vibratórias e o perispírito é matéria. E o perispírito se torna mais materializado quanto menos evoluído é o espírito, principalmente do ponto de vista moral. Então, o perispírito muito materializado se sente mais atraído pela Terra. Então, acaba tendo uma camada gravitacional menos clara, igual a nossa, mas uma influência nessas faixas. Mas seria mais ou menos isso. Pegaram a expressão que vem do espiritualismo, da religiosidade, e chamaram essa região de umbral, como poderiam chamar de qualquer outra coisa. E André Luiz utilizou a expressão na obra, e a obra ficou famosa, e muito da obra de André Luiz, principalmente Nosso Lar, ficou associado à imagem do umbral e a esse nome. E muita gente ou tem preconceito contra a palavra, ou não gosta da obra de André Luiz, e aí uma coisa puxa a outra, aí rejeitam a expressão. Mas podia ser qualquer outra, né, Bruno? Mas ela aparece com o Nosso Lar, ela aparece com o Nosso Lar e depois vai se desdobrar mais. Marmo, você, brilhantemente, você colocou aí, né? O peso específico do perispírito, não é? Quanto mais leve, o espírito mais evoluído. Agora, Marmo, como você falou, a gente discutir sempre a questão de semântica. O povo se prende muito à semântica, né? Eu gosto muito de uma imagem do Richard Simonetti. É uma imagem popular, a melhor compreensão. Ele cita essas faixas concêntricas, Marmo, né? Uma imagem de uma cebola. Uma cebola cortada, você vê ali aquelas faixas, né? Mas você disse que a primeira obra onde aparece umbral na obra de Chico foi Nosso Lar, né? Eu queria perguntar a você porque, vamos colocar aqui aquela questão que Kardec também aborda, né? Aliás, é um dos princípios do Espiritismo. Ô Mármore, se a gente tiver boa vontade, a gente vai encontrar isso nos vários autores, na obra de vários médios, que é o ensino coletivo e concordante dos espíritos, né? Dito isso, eu queria te perguntar, né? Que outros autores abordam contextos umbralinos? Eu vou responder, Bruno. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse comentário que eu achei muito interessante seu, sobre a cebola, né, as camadas. Nós não podemos esquecer que o texto bíblico também fala sobre sétimo céu. O apóstolo Paulo fala que conheceu um homem que teve uma visão do céu, do sétimo céu, de uma camada superior. Se foi no corpo ou se foi fora do corpo, ele não sabia. Ou seja, se foi um desdobramento em que o espírito, com o perispírito, saiu, ou se foi uma visão psíquica que ele teve conectada ao corpo, mesmo estando justaposto ou ao lado do corpo físico. Então quer dizer, o que seria sétimo céu? É porque você tem uma escadinha fluídica, vibratória, que quanto mais sutil você se torna, pela sua elevação intelecto-moral, mas principalmente moral, mais você se desvincula da matéria. E isso se repercute no seu perispírito. Só que isso aí não é por decreto. Nós somos espíritas, né? A gente venceu a visão, com todo respeito, dos irmãos protestantes de céu e inferno e dos irmãos católicos de céu, purgatório e inferno. Então, para os protestantes, há duas camadas. Os católicos há três, que até suspenderam o limbo. E para nós? Para nós há muitas camadas. É uma escadaria com muitos degraus.
que dependem da nossa evolução espiritual, que repercute no perispírito. E aí já entro na sua questão. Muitas obras falam disso. Na própria obra do Chico, você tem o Voltei do irmão Jacó, que é o pseudônimo do ex-vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, Fred Figner, que conta que quando a expedição de Dr. Bezerra de Menezes, que coletava, socorria recém-desencarnados tais como ele próprio, tinha enfrentado a desencarnação, passava por uma região, era como se fosse uma estrada que, em princípio, na percepção dele, subia. Aí tem a ver com a discussão de gravidade que a gente estava falando. E era blindada, mas nas circunvizinhanças havia espíritos sofredores, que até quando eles chegavam num ponto de checagem, ali num ponto de passagem, daí aí a gente leva um umbral, né? Passagem, limiar, limite. Eles tiveram até uma certa dificuldade, porque havia um espírito que tinha cometido um erro grave, mas tinha trabalhado no bem mais de 30 anos para se reabilitar espiritualmente em função daquele erro. E o amor cobra a multidão dos pecados. Enfim, a gente percebe na obra do irmão Jacó, que também é via Chico, mas também em outros autores. Por exemplo, eu vou citar uma obra que não tem como fugir dessa citação, no caso, né? Os irmãos que estão nos acompanhando já devem estar até adivinhando o que eu vou falar, que é o Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, do Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco. Aí você vê a questão do nome, que você colocou, o preconceito contra o nome. Lá é uma situação específica do suicida, de suicidas, e aí qual é o nome que é dado àquela região de sofrimento? Vale dos Suicidas. Mas o Camilo vai explicar o seguinte: só da Legião dos Servos de Maria, que eram guardas, capturarem, porque era verdadeiramente uma captura, o suicida e colocar ele dentro da região protegida ali, dos limites da região fiscalizada, supervisionada pelos servos da Legião dos Servos de Maria, já era uma bênção, que no começo eles não conseguiam entender. Porque se eles ficassem fora dessa região, eles poderiam ser capturados e assediados por espíritos obsessores muito cruéis, que buscam no suicida os fluidos vitais ainda bastante impregnados de uma quantidade, de um determinado nível de vitalidade que dava para viver mais, porque a pessoa interrompeu a própria vida. Então, eles não conseguem dissipar isso com facilidade. Há exceções, mas a regra geral é que você tem uma dificuldade maior em dissipar. E aí, só o fato de ser socorrido no Vale dos Suicidas já seria uma benção. E o Vale dos Suicidas e o Memória do Suicida, a gente percebe, desde pequeno eu ouço isso no movimento espírita, era um livro que até assustava o povo. Né? O povo tinha medo de ler, porque as 100 primeiras páginas, que relatam especificamente o Vale dos Suicidas, até a equipe ser socorrida e ir para uma colônia, que é a colônia dos Servos de Maria, eles narram com detalhes muitas situações de sofrimento, com muito mais detalhe do que André Luiz. É que a obra de André Luiz se tornou mais referencial, né? Mais célebre, mais impactante para a coletividade de uma forma geral. Ô, Mármore, quando André Luiz para de trazer as obras, provavelmente deve ter reencarnado. Você acha que o Manuel Filomeno de Miranda passou a fazer as vezes de André Luiz com relação ao umbral? O Manuel Filomeno de Miranda é um autor que dá uma contribuição nessa área. Tem um prefácio do Manuel Filomeno de Miranda que eu acho muito interessante, que ele diz que a proposta dele é contribuir como um autor de uma obra subsidiária ao Espiritismo, contribuir com um filão aberto por Allan Kardec na segunda parte de O Céu e o Inferno. Ele fala isso, Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele está contribuindo como obra subsidiária do Espiritismo no filão da estrutura doutrinária, iniciado pelo nosso codificador Allan Kardec, na segunda parte da obra do Céu e Inferno. Por quê? Porque na segunda parte, Allan Kardec entrevista vários espíritos que relatam as suas situações no mundo espiritual, inclusive alguns deles em situações, alguns desses grupos em situações de sofrimento. E ele vai discutir obsessão, tratamento espiritual, diferentes faixas vibratórias, ampliando, né, dando um subsídio, enriquecendo aquela discussão que nós temos
eu acredito que é possível dizer isso, com todo respeito aos outros autores, nós temos em André Luiz o maior nome que explorou essa área depois do alicerce da codificação kardeciana. Essa descrição que contempla o cotidiano, o dia a dia, as vivências e a percepção da realidade material no viver, né? No dia a dia, na vida do espírito desencarnado. O que eu acho uma contribuição espetacular, Bruno, porque a gente precisa ter essa realidade. Esse tempo atrás eu até vi um confrade falando uma coisa que eu achei interessante, que é necessário que às vezes a gente não use a expressão imortalidade da alma, que a gente comece a utilizar a expressão imortalidade dos homens e mulheres, imortalidade dos seres humanos, imortalidade das pessoas. Eu achei muito interessante esse raciocínio. Por quê? Porque eu não sou meu corpo é uma roupa, é uma veste que eu estou usando temporariamente. Eu sou um ser humano, eu sou um homem, uma mulher, um ser humano, uma pessoa, um indivíduo, um Muito. cidadão, e vou continuar. Então, quando a gente fala em imortalidade da alma, parece, não para nós, mas para o povão, soa como se fosse uma coisa já mística, já mágica, já miraculosa. E a imortalidade das pessoas já dá uma ideia assim, meu amigo, é você, você vai viver, as pessoas estão aí. Então, nós estamos trabalhando para tirar o maravilhoso das questões espirituais. E, nesse sentido, eu acho que o André Luiz é a principal referência, mas eu concordo com você que Manuel Filomeno de Miranda trouxe uma grande contribuição, né? Até porque o Chico partiu em 2002 e o Divaldo está até hoje conosco, em 2025, e grande parte dessa contribuição também veio, já tinha vindo no tempo do Chico, mas veio depois da partida do Chico, e Manuel Filomeno de Miranda certamente é um autor muito respeitável nessa contribuição da compreensão do mundo espiritual. Marlon, você colocou aí, né, vários autores, né, abordando contextos umbralinos, né? Irmão Jacó, a obra de Ivone, né? Memórias do Suicida, Manuel Filomeno de Miranda. Agora, veja bem, não é? Daqui a pouquinho a gente vai falar nos nossos confrades, nos queridos Kardec estritos. Mas antes disso, Marmo, o termo umbral estaria em oposição à obra de Kardec? Eu vou pedir licença para você, Bruno. Eu estou com uma versão, eu tenho a do Noleto, mas eu peguei essa aqui, que é do Manuel Quintão, que é uma muito antiguinha que eu tenho. Boa. Eu tenho o Céu e o Inferno do Noleto, que eu uso mais, mas eu tenho essa aqui do Manuel Quintão, que estava à mão, que eu uso também. E no capítulo 7 da primeira parte, que são as penas futuras segundo o Espiritismo, tem o famoso Código Penal da Vida Futura. E que você tem o mérito de ser um grande divulgador, você destaca muito o Código Penal da Vida Futura. E convenhamos, faz muito bem, né, Bruno? Porque o Código Penal da Vida Futura é um dos textos mais brilhantes de Allan Kardec. É fantástico. Como é que naquele tempo ele conseguiu fazer aquela síntese da realidade espiritual e das consequências da lei de causa e efeito? Eu acho que é muito interessante, pouco valorizado, pouco citado no movimento espírita, e você, a meu ver, pelo que eu consigo perceber, você é uma das pessoas que mais destaca isso nos seus trabalhos doutrinários, e destaca isso na internet, chama a atenção dos confrades, e com toda a razão, faz uma grande contribuição realmente, porque a gente não ouve, por exemplo, aqui em Minas, eu não vejo assim as pessoas falar qual vai ser o tema da palestra hoje. O Código Penal da Vida Futura é raríssimo. Aqui na minha região, pelo menos. Agora está começando um pouquinho mais. Mas antigamente não era fácil, não. E é um texto brilhante. Kardec discute uma série de aspectos da lei de causa e efeito da evolução. Pouco conhecido. Né? Aliás, O Céu e o Inferno, como um todo, é um livro menos conhecido, talvez, dos 5 principais da obra de Kardec, né? Mas olha só, o 18º item do Código Penal da Vida Futura. Eu vou ler um pedacinho aqui da tradução do Quintão. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. A gente podia lembrar da roupa nupcial do texto evangélico, né? Da explicação de Jesus. A pessoa não tem a roupa nupcial, não tem a roupa de festa.
ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. Então, você tem um mundo com alguma característica, envolvendo espíritos encarnados e desencarnados. Então, isso já é uma circunscrição. Você fala assim, eu sou habitante mais do mundo espiritual da Terra. Você já está circunscrito, de certa forma. Você não é habitante de Saturno, de Urano, de Netuno, você está vinculado ao mundo espiritual da Terra. Isso já é uma certa circunscrição geográfica, espacial, tridimensional, se é que a gente pode falar isso. Não é? Então, você tem uma reunião. Agora, o que acontece? Quando você reúne espíritos que estão com os mesmos interesses, com a mesma faixa vibratória, com o mesmo nível de materialidade do perispírito, você tem um efeito coletivo do céu ou do inferno que a pessoa tem intimamente. Então, eu tenho meu céu interno, mas tenho o meu inferno interno. Eu estou convivendo com outras pessoas que têm perturbações parecidas com as minhas. Então, isso fomenta um círculo vicioso. Então, por exemplo, muitas vezes, quando a pessoa quer deixar um determinado vício, tem que separar ela do grupo, que ajuda socialmente ela a manter aquele vício. E isso espiritualmente é ainda mais grave, porque você tem retroalimentações mentais, telepáticas e fluídicas. E você cria uma vibração ambiente que é uma consequência daqueles espíritos que estão ali à volta. Então, como Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E mesmo que ele não esteja fisicamente, ele está na vibração que é criada, na psicosfera e na vibração do ambiente. Isso também existe nos ambientes menos evoluídos. E como nós, mais uma vez, temos essa escada de incontáveis degraus, as regiões de espírito de nível semelhante vão se fatiando. Por quê? Porque no mundo físico, você mistura o joio e o trigo. Do lado de lá, no mundo dos espíritos desencarnados, você separa um pouco o joio e o trigo. Está mais separado. Daí, a dona Laura, em nosso lar, dizer que ela estava muito insegura para a reencarnação, por mais que ela fosse super preparada para ter sucesso na reencarnação. Mas ela dizia, não, aqui a gente tem a proteção porque todos estão comprometidos em pensar o bem aqui na colônia. Mas não é assim no mundo físico. Cada um está no seu nível. Então, o mundo espiritual é essas faixas vibratórias que tem a ver com o perispírito, que por sua vez tem a ver com a mente. E isso tem base em Allan Kardec, né, Bruno? Isso aí é só prestarmos atenção. Você trouxe a obra para mim principal, que é o Chão e Inferno, né? Então, que demonstra realmente que o termo umbral não é contraditório com a própria obra de Kardec. Mas vamos lá. Eu tenho a impressão, o Leonardo Marmo cunhou um termo, para mim, antológico. Para mim, esse termo era necessário ser criado e foi através de você o termo Kardec estrito, que não aceita nada além da obra de Kardec, né? Marmo, a impressão que dá, a gente sabe que o mundo espiritual é outra perspectiva. Tudo isso que vem nas obras mediúnicas, Marmo, né? Do lado de lá, a complexidade é maior ainda. Então, o que é que eu antevejo, né? Eu vou me surpreender, eu tenho certeza, com muita coisa. Eu acho que até Leonardo Marmo, mas além da surpresa, eu tenho a impressão que esse pessoal, os Kardec estritos, vão sentir muita tristeza, né? Pelos seus equívocos, né? Seus condicionamentos. E eu pergunto a você, Marmo, a que você atribui essa dificuldade tão grande dos nossos confrades, os Kardec estritos, de aceitar, né, esse limiar, esse umbral? Eu vou responder, mas deixa eu só falar duas coisinhas. Primeiro, o Mesmer, espírito, já dizia, tudo que tem aqui, tem lá, mas lá tem muito mais.
O Divaldo fala assim, o Divaldo mexe um pouquinho e fala Mármore, quase tudo. mármore. Hermes Trismegisto, né? No Egito Antigo, o que está em cima está embaixo. É. O Divaldo fala quase tudo que tem aqui tem lá, mas lá tem muito mais que não tem aqui. A gente podia citar também, né, Bruno, para simplificar, o capítulo 3 do Evangelho do Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. E lá se fala de moradas espirituais e moradas físicas. Então tem várias camadas. Então eu diria o seguinte: por que, que alguns confrades têm essa dificuldade com essa realidade do mundo espiritual? Bom, primeiro é um estilo de estudo excessivamente apegado à literalidade do texto kardeciano, a maneira mais dos religiosos. O segundo ponto que eu vejo, Bruno, é o seguinte: é uma incompreensão das faixas vibratórias do próprio perispírito. O perispírito ele tem muitas nuances vibratórias, esses degraus da materialidade do mundo espiritual são consequências dos degraus da materialidade do perispírito. E a gente sabe pouco do perispírito. Aí que está. Agora, um terceiro ponto que eu vejo que é muito importante é o seguinte: as nossas reuniões mediúnicas não estão mandando muito bem. A qualidade, a intensidade, a qualidade das reuniões mediúnicas não estão atingindo o nível necessário. Porque as pessoas discutem os textos e muitas vezes têm cargo de liderança do movimento espírita e na área mediúnica. Aí seria o caso de perguntar, mas o que, que os espíritos falam na sua reunião mediúnica, da sua casa espírita, que você é dirigente mediúnico? O que, que os espíritos falam? Porque se a pessoa está combatendo tudo que está em André Luiz, os espíritos não estão se comunicando na reunião mediúnica das casas, centros espíritas grandes, alguns, grandes, centros espíritas grandes, às vezes com 10 grupos mediúnicos em grandes centros, em grandes capitais. O que os espíritos falam? Os espíritos falam que não é Principalmente, principalmente em reunião de desobjeção. É. O que você aprende? O que a entidade. Porque não é possível que a entidade fica só, não, tô doendo, a entidade fica lá só gemendo. Você não tem nenhuma comunicação significativa de psicografia mais descritiva. Então, muitas vezes nós estamos com problema na reunião mediúnica. O nosso laboratório, o laboratório do espírita e da casa espírita. E aí você fala, mas qual é o problema dessa reunião mediúnica? Tem várias causas. Tem centro espírita que você tem um problema na reunião mediúnica que você não tem médio, você não tem nenhum ostensivo. Tem centro espírita que você tem médio ostensivo, mas o médium é fantasioso, é místico, é confuso. Então ele tem mediunidade ostensiva, mas não tem credibilidade. Tem casa espírita que você tem médium, o médium é sério, é educado, é disciplinado, mas o grupo não é bem estruturado. O grupo não explora as informações que o médium traz, porque você não tem uma boa constituição do grupo. E tem casa espírita que você tem um médium bom, tem um grupo até com bastante gente séria, com compromisso doutrinário, mas não se dão. Há uma treta, como diz a garotada. O grupo é tretado, o grupo não tem harmonia, não tem amizade. O dirigente não gosta do médium, o médium não gosta do doutrinador, o grupo é tretado. Então, tem uma série de fatores que explicam a nossa reunião mediúnica não está funcionando muito bem, em geral, no nosso movimento espírita. E como o movimento espírita não tem uma reunião mediúnica tão bem constituída, a gente fica se surpreendendo, como se a obra de André Luiz não fosse corroborada pelos próprios espíritos que se manifestam na casa espírita. Esse é que é o ponto. Então, eu acho que é um ponto sério. Precisamos trabalhar a melhoria das condições da nossa reunião mediúnica. Porque na própria reunião, nós vamos ter uma certa correção de algumas imperfeições, porque os espíritos vão sinalizar algumas coisas que pelo menos vão falar, ué, mas isso aí está parecendo aquilo que o André Luiz fala. Isso aí está lembrando um pouquinho dos textos da Ivone Pereira, dos textos do Camilo Castelo Branco, Cândido Botelho, dos textos do Manuel Filomeno de Miranda. Por que o Espírito está falando isso? Que a comunicação vem de forma espontânea, o Espírito conta a realidade dele, ele descreve. Então, se não houver um bloqueio muito grande, um preconceito muito grande quanto à mensagem,
na própria reunião mediúnica, ele vai corroborar a realidade do mundo espiritual. Então, eu diria isso, Bruno. Há um problema na reunião mediúnica que, dificultando a qualidade da reunião mediúnica, a gente perde esse contato. E aí, como a gente conhece pouco do perispírito, a gente não consegue pensar nessa multiplicidade de situações das faixas vibratórias do mundo espiritual. E há um tipo de estudo um pouco literal. E há um outro probleminha também, só para fechar. Alguns irmãos que até foram chamados de chiquistas, né? Alguns irmãos têm uma idolatria excessiva em relação a Chico Xavier e apresentam Chico Xavier de uma forma muito mística, de uma forma estranha, e até distorce um pouco o próprio legado de Chico Xavier, a meu ver, na minha opinião. Então, muitas vezes, quando você divulga a obra que veio por Chico Xavier, parece que você está dando respaldo para esses irmãos, numa abordagem um pouco mística e nem sempre muito racional. E aí, os irmãos mais racionais ficam com uma resistência à obra em função de não concordarem com a interpretação que alguns irmãos dão em relação ao Chico Xavier. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que separar um pouco. Então, nós temos que separar uma visão mais mística, uma interpretação que não necessariamente é a nossa, em relação à obra de Chico Xavier, porque você não pode jogar a bacia fora com a sujeira. Ah, não, vou descartar essa água aqui e vou descartar o bebê também. Peraí, não é assim, não. Se alguém interpreta errado a obra de Chico e a obra de André Luiz, você não pode rejeitar a obra por causa disso. Não vamos ficar só com Kardec. Tem alguma coisa errada nisso. E isso que você falou, fechando, Bruno, isso que você falou, concordo muito, não só. Eu acho que todos nós que temos cargo de direção, palavra falada, palavra escrita, somos dirigentes, todos nós estamos sujeitos a um exame da consciência muito duro, que aconteceu, inclusive, com o irmão Jacó. Logo depois da desencarnação, ele já começou a pensar, puxa, eu devia ter feito muito mais. Ele estava sendo levado pelo doutor Bezerra e já estava começando a ter uma crise consciencial, tendo sido vitorioso. Olha que coisa, tendo sido vitorioso. Ele já estava começando a ter uma crise. Então, todos nós corremos um sério risco, todos nós, sem exceção, de termos uma autoavaliação muito crítica e caímos numa tristeza de ter desperdiçado um pouco das oportunidades. Isso é natural, faz parte, somos espíritos em evolução, mas precisamos avaliar se a maneira como nós estamos estudando e encaminhando os espíritos e as reuniões espíritas é a melhor. Acho que podemos melhorar muito nesses tópicos. Meu querido Leonardo Marmo, uma última pergunta para você, né? Marmo, eu tenho essa impressão há muitos anos, de tudo que eu leio. Você sabe que à medida que os anos passam, a gente vai ficando com a vasta leitura pelo envelhecimento do corpo, né, e pelo gosto da leitura, né? Leonardo Marmo, eu queria perguntar se você concorda com essa minha impressão, né? Considerando os dois planos da vida, os escritores daqui e do além, né? Marmo, para mim, André Luiz é o maior escritor espírita depois de Kardec. Você pensa assim também, Leonardo Marmo? Penso. Tem alguns autores muito bons que mereceriam um estudo mais detalhado. Não necessariamente se intitularam, se denominaram espíritos, como Ernesto Bozano. Bozano é um autor que precisaria ser estudado seriamente. E não é. E ele fica meio deixado de lado, e muitas dessas questões poderiam ser esclarecidas com o apoio do Bozano. Também tem isso. A pessoa lê pouco e aí ela não consegue encontrar as obras que dariam subsídio para ela. Esse é uma situação. Então, a pessoa lê pouco, por isso que ela é Kardec estrito. Se ela lesse muito, ela não era. Pois é. Aí, entendeu? Aí, como ela leu pouco. Agora, tem o pessoal que lê também de uma forma sem critério nenhum. Sem Mas critério. muitas vezes, mas um erro não justifica o outro. Então, eu acho que Bozano tem alguns autores muito interessantes. O Arthur Conan Doyle é um autor fantástico. O História do Espiritualismo é um negócio incrível. Então, tem muitos autores muito interessantes, mas o André Luiz eu acho que é um autor especial. Por quê?
porque ele traz, lógico que outros autores abordaram essa questão, mas ele traz de uma forma sistemática em várias obras, uma obra muito consistente para que a gente tire o encantamento sobre o mundo espiritual. O espírito desencarnou, então como é que ele fica? Ele vai ficar 200 anos no mundo espiritual, ele vai ficar girando igual um cometa, ele tem uma órbita, ele fica rodando no espaço. Como é que é a realidade espiritual? Então, a vida social no mundo espiritual tem que existir. Você tem que construir uma vida social. E isso incomoda muitos irmãos. Eles acham que André Luiz materializou o mundo espiritual. Mas, na verdade, eles têm uma visão meio surreal, mística, mágica. Então, você não sabe se o mundo espiritual é Nárnia, é o Senhor dos Anéis. Você não sabe, porque não é nada. Há algumas situações que chocam os irmãos na obra de André Luiz, porque eles acham excessivamente material ou materialista a descrição. Não necessariamente a pessoa vai vivenciar ela individualmente quando nós chegarmos na desencarnação. Porque depende da nossa faixa vibratória, do nosso perispírito. Então, o mundo espiritual constrói vários cenários de acordo com as nossas necessidades didáticas. Então, se eu tiver num perispírito muito sublimado, eu vou ter uma necessidade desprezível, para não dizer inexistente, de alimentação, de sexo, de uma série de questões. Então, eu vou estar num nível de condicionamento, de descondicionamento, que vai me tirar uma série de coisas, porque eu vou me adaptar à realidade espiritual. Então, a realidade espiritual que eu vou viver numa colônia espiritual vai ser muito mais desvinculada da vida cotidiana na Terra. Agora, isso não é para a maioria dos espíritos. Então você tem que ter faixas vibratórias diferentes, porque senão a pessoa enlouqueceria. E seria totalmente contraproducente essa saída da encarnação para o mundo espiritual e a volta. Porque na hora que chega lá, o espírito enlouquece. Porque ele não sabe fazer outra coisa, ele teve uma vida completamente material. Ou então a gente tinha que encaminhar o indivíduo imediatamente para a reencarnação. E o que a gente aprende com Allan Kardec? Que normalmente nós ficamos um tempo até maior no mundo espiritual. Esse tempo é perdido? Não pode ser perdido. Daí André Luiz fala evolução em 2 mundos. Então a gente vive uma faixa vibratória que é adequada à nossa percepção e o perispírito é bastante transfigurável, maleável nessas diferentes faixas. Eu acho que esse é o caminho, Bruno. Eu acho que, mas só para não fugir da sua pergunta, nenhum autor de uma forma tão sistemática trouxe tantas informações sobre esse cotidiano do mundo espiritual. Então, eu acho que a contribuição de André Luiz, realmente, depois de Kardec, é a maior. E acho que o pessoal poderia prestar atenção nisso, porque ele tira o místico. Se algumas pessoas usam André Luiz para fomentar o místico, é uma questão delas. Mas André Luiz traz o mundo espiritual para uma realidade concreta da nossa vida. Então, eu concordo com você. Na minha modesta opinião, eu acho que André Luiz é muito interessante. E acho o seguinte, muita gente critica André Luiz porque ele não cita Kardec ou as passagens e as expressões de Kardec. Na verdade, ele está enriquecendo os sinônimos, enriquecendo a nossa linguagem. Os espíritos falaram isso, é por causa da pobreza da vossa linguagem. Use a palavra que você quiser, desde que você entenda o significado, o que tem a ver com o problema da palavra umbral. Então, André Luiz enriquece a sinonímia, enriquece as palavras, então, um detalhe interessante, se ele usasse toda hora, igual a gente vê em algumas obras supostamente mediúnicas aí, se ele citasse toda hora Kardec, os negativistas, os materialistas, iam falar assim, não, isso aí é porque ele está lendo muito Kardec, Chico Xavier, e aí animicamente ele escreveu. Na hora que André Luiz não cita Kardec e usa expressões próprias, que fazem a gente lembrar de Kardec a todo momento, ele mostra a autenticidade do próprio texto. E totalmente independente da própria linguagem de Chico Xavier. Então, em primeiro momento, eu acho que ele quis provar que o texto era do mundo espiritual. Não era leitura de Chico em relação a Kardec e também não era pensamentos de Chico Xavier. Como diz Chico Xavier, só para fechar, Chico Xavier no Pinga Fogo, perguntaram, Chico, existem autores que escrevem a maneira de... Saiu uma série na França, a maneira do autor famoso tal, a maneira do escritor célebre, fulano de tal. Será que você não escreveu a maneira de?
Ele falou assim: não, eu não tinha nenhum conhecimento sobre o material que eles iam escrever. Nada. Eles, os espíritos, são os autores dos livros e escreveram à maneira deles. Isso é mediunidade. Bom, pessoal, então, ficou claro, Marmo, eu queria ter um filho assim feito você. Sou um pouquinho mais velho feito você, Marmo clareia tudo, 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 né? Essa sua visão aí do que não precisa, aquilo é um caso vivido, aquele personagem da obra de André Luiz, são vários cenários, achei isso brilhante, né? Pessoal, a maior revelação obtida por via mediúnica depois de Allan Kardec. É o maior autor depois de Kardec, sim, o espírito André Luiz. Então, meu querido Leonardo Marmo, convido você para fazer a prece final desse programa tão maravilhoso de hoje. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre Maior, Allan Kardec, nosso codificador, amigos espirituais que coordenam o trabalho do canal do Bruno Tavares, rogamos a proteção para que a gente continue crescendo intelectual, moralmente, para que o esclarecimento da doutrina espírita seja um guia para as nossas vivências e o nosso comportamento com o nosso irmão, para que a gente desenvolva as duas asas da evolução, tendo consciência das obrigações materiais e obrigações espirituais, e a gente possa ser um pouco mais produtivo no campo do bem. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades da nossa vida material. Se conosco, Deus de amor, se conosco, Jesus, nosso mestre e amigos espirituais, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, no final de fevereiro, um programa aqui sobre o carnaval, através da psicografia de Chico Xavier. A gente vai abordar aqui, eu e Marmo. Quero dedicar esse programa a você, espírito imortal que habita a vida espiritual. Minha mãe Eva, minha mãe, te amo como sempre e como nunca. Meu querido Leonardo Marmo, um abraço. Olha, eu vi a estreia de Gabigol. Gabigol tá muito ruim na Raposa, viu, Marmo? Tá demais. Não acertou um passe. O Gabigol tem que botar ele lá na frente para ele empurrar, né? Porque não é para triangular, não. Ele não é o Tostão, não. Ele não é o Tostão, não é o Dirceu Lopes. Ele tem que ficar lá na frente. Ele é o nosso Dadá Maravilha. Me diga uma coisa, o Henriquinho, teu filho, já fez assim? Feito o Gabigol ou ainda não? Ainda não. Precisamos de muitos gols ainda. Um abraço, Marmo. Paz e Valeu, bem. valeu. Valeu.